Olá, aqui quem fala é a Nath, eu tenho 26 anos e hoje eu vou contar o meu testemunho de vida para vocês. Porque muito mais do que falar que é ser cristã, sabe, é viver a Cristo. E hoje eu vou testemunhar aquilo que o Senhor fez sobre a minha vida, que pode impactar, sabe, pode gerar um testemunho em você também, se você permitir ser tratada e ser achada pelo Senhor. Porque eu creio que a mesma coisa que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Então, pra gente começar, né, eu tenho que contar que eu nasci meio que na igreja, né, desde que eu me dou por gente, eu sempre fui à igreja cristã, sempre frequentei, mas eu achava que ser cristã era apenas o ato de eu levantar as minhas mãos e falar: Senhor, eis-me aqui, né, agora eu sou cristã, eu vou numa igreja e tudo certo. Mas na verdade eu percebi que a conversão, ela é no momento que você escolhe, que você decide realmente entregar a sua vida para Deus, onde você não vive mais por conta das suas escolhas, por causa dos seus sonhos, mas você vive à mercê da vontade de Deus. É quando você vive os propósitos de Deus que o Senhor tem para sua vida e não os desejos do seu coração. E isso foi entender muito mais tarde, depois, mas antes disso acontecer, aconteceram fatos na minha vida que hoje eu vou falar com vocês. Então, como eu disse, eu sempre fui à igreja cristã, só que eu não vivia como cristã, eu não me portava como uma cristã, né? E eu só fui mudar isso depois que eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor. Mas antes disso, eu era uma pessoa que era ligada muito ao rock, ouvia muito, sabe? Era como se fosse o meu refúgio para tudo. Eu era uma pessoa antes que era muito sociável. Eu não falo de conversar com todo mundo, porque eu nunca fui essa pessoa super extrovertida, mas eu conversava com todo mundo. Desde pequena, eu ouvia muito dos meus pais e das pessoas que estavam comigo, falando: nossa, não importa o tipo de pessoa que você está, a idade, né? Desde muito nova, eu ouvia isso, que você consegue conversar com qualquer pessoa, sabe? A pessoa senta ali e você consegue desenvolver uma conversa com ela até muito madura para sua idade. Só que ao longo desse tempo, ao longo dessa caminhada, eu passei por algumas coisas, né, que fizeram mudar o meu caráter, o jeito como que eu era. Eu passei pelo abuso sexual, e isso veio na infância, eu não me recordo quando exatamente, porque isso foi apagado na minha memória. Eu não lembrava que eu tinha sido abusada, porque eu não vou saber o nome, não vou poder falar qual é o nome em específico, mas é como se aquela memória tivesse sido apagada por muito tempo. E ela só voltou à tona quando eu fui para um discipulado, né? E a minha responsável, a minha tutora ali, ela tinha passado pela experiência também do abuso sexual. E quando eu fui falar algumas coisas com ela, ela detectou e foi como se tivesse feito um boom na minha memória, e eu lembrei de tudo o que aconteceu, não detalhadamente, porque acontece só uns lapsos, né, da sua memória, e eu pude me tratar. Só que antes disso, isso é muito importante ser falado, porque às vezes você tá passando por isso, né, pela mesma coisa de esquecer, só que o seu corpo, ele dá sinais, porque a sua mente pode não lembrar, só que aquela memória, ela tá guardada lá no seu subconsciente, né, em alguma parte, e o seu corpo dá sinais disso. Então às vezes você tá passando pelas mesmas coisas e é válido você ouvir isso, porque é o momento de Deus tratar com você, disso vir à tona, porque se não viesse, nossa, por que Deus não deixou apagado? Sabe por que teve de vir à tona? Não era muito melhor? Mas eu falo com você que fugir da dor, ela não é uma resposta de cura. Na verdade, a gente só vai ser curado, a gente só vai ser transformado quando realmente nós formos confrontados pelaquela dor. Se a gente passar, tocar naquela ferida, limpar, sabe, o Senhor tacar o remédio, que às vezes vai doer, né, porque mexer naquele lugar onde ainda está com a ferida aberta vai doer muitas das vezes, mas é necessário, porque você vai sair dele sarado. Então tudo veio à tona quando
eu mantinha sinais. Eu era aquele tipo de pessoa que quando eu entrava em um ônibus eu ficava assim agoniada, sabe? Era um desespero, era para mim terrível entrar, sabe? Ter que entrar no ônibus ou no metrô que estava abarrotado de pessoas, né? Normal no seu cotidiano, naquele horário de pico, onde tem muita gente e várias pessoas me encostando. Aquilo dali me gerava agonia, sabe? Me dava um desespero tão grande que a minha vontade era de sair dali, gritar e sair correndo daquele ônibus, mas não tinha como, porque era o jeito, né? Então eu ficava agoniada. Eu era aquela pessoa que odiava abraço, eu detestava que as pessoas me tocassem. E eu também odiava quando as pessoas até me elogiavam o meu corpo, alguma parte do meu corpo. Eu detestava, porque eu falava, gente, essa pessoa só tá olhando pro meu corpo, mas não tá olhando pra dentro de mim. E eu ficava com aqueles sinais, aquela coisa toda, e eu nunca soube o porquê, até o momento que veio à tona e eu falei assim, nossa, realmente eu preciso de ser curada. Eu era muito nova, não tinha consciência disso, e como veio o apagão na minha memória, eu não contei pros meus pais, nem queria. Eu só fui direcionada quando a minha tutora, né, a minha discipuladora, ela falou para me contar, porque eu sabia que isso ia gerar muita dor nos meus pais, e realmente gerou. E foi um momento muito difícil, e aquilo ali foi mudando a minha personalidade, né? Depois de eu passar por isso e ficando só guardando aquela dor que nem eu mesma sabia que tinha, né? Eu passei também, eu fui pro ensino médio, né? E quando eu fui pro ensino médio, eu não me lembro em qual ano do ensino médio, eu sofri bullying, que antes a gente não tocava nessa palavra bullying, mas eu ouvia muito no sentido, nossa, você é lésbica, sabe? Você não tá com ninguém. Eu usava um alargador de todo tamanho, um aspiral do outro lado na orelha, né, porque eu ouvia muito rock, eu só andava com o cabelo preso, né, rabo de cavalo, eu não usava rosa e ninguém me via ficando com ninguém, porque minha mãe falava assim, nossa, Natália, é importante você se guardar, e esse negócio de ficar, sabe, com um e outro não é certo, mas a gente toca nesse assunto em um vídeo depois. E eu não ficava com ninguém, então não demonstrava isso, só para as pessoas mais próximas. Então eu ouvi de muitas pessoas que eu era lésbica, que eu não parecia que era uma mulher. Teve até uma vez um caso que eu ouvi de uma pessoa, e isso assim, ouvindo de pessoas, amigos, né, entre aspas, que eu achava que eram meus amigos e faziam isso, e eu fiquei aguentando tudo, eu não falava nada, sabe, eu aguentava tudo calada, sem falar com ninguém, eu não me abria para ninguém. Isso é a pior coisa que a gente faz, né, de se fechar para todo mundo e aguentar todas as nossas dores caladas, porque você fica aguentando e uma hora e você explode. Daqui a pouco, né, um tempo depois isso veio à tona. Só que eu até lembro de um caso onde um menino que eu conversava, eu chamava de amigo, ele até falou assim comigo, nossa, você da rede social, que antes era o Facebook, nossa, você é uma gracinha, só que assim, pessoalmente, você parece um sapatão. E aquilo dali me doeu tanto que foi como se fosse eu tivesse sentido uma pontada, uma facada no meu coração. Realmente de tanta dor que eu fiquei. Eu não falo só de dor emocional, mas eu falo de sentir dor mesmo. Por isso que eu falo que o nosso emocional afeta diretamente o nosso corpo. E muitas enfermidades vêm do nosso psíquico, vêm da nossa mente por causa que não foi tratado. E aí eu senti, nossa, aquela pontada no coração, e eu falei assim, nossa, eu preciso sair daqui. Eu lembro disso, e olha que tem anos quando, né, que eu já passei por ensino médio, e eu lembro que falei, nossa, eu tenho que sair daqui, porque senão eu não vou aguentar, eu vou chorar na frente deles, eu não quero que ninguém me veja chorando. E eu lembro que eu desci as escadas e é difícil lembrar dessas coisas, mas não por causa que hoje isso me afeta, mas porque eu lembro que aquela menina de antes sofreu muito. Então eu lembro que eu descia as escadas, pedia a professora para sair pro banheiro, e eu falava assim, nossa, eu vou me trancar no banheiro, eu vou chorar até, e eu não quero ver a cara de ninguém. Só que aí eu engoli o choro, porque eu falei assim, nossa, as pessoas da escola tudo vão saber, e eu não quero que elas fiquem com pena de mim. E eu guardei aquela dor, eu engoli aquele choro, eu não falava com ninguém o que eu estava sentindo. E por eu guardar tudo aquilo no meu coração, quando eu saí, nossa, foi como se viesse tudo à tona, uma bola de neve, que
eu não me segurei mais, sabe? Eu passei por ensino médio sem falar nada com ninguém, só que quando eu acabei o ensino médio, eu já saí dali, eu já era outra pessoa. A Natália que conversava com todo mundo, que zoava com todo mundo, não estava conversando nem mesmo com a sua família. Aquela criança que falava, né, tagarela, que falava com todo mundo, já não era a mesma, sabe? Era super fechada, não falava com ninguém, afastou dos amigos, não conseguia mais ter amizades, me isolei totalmente, entrei numa depressão mesmo. E aí é uma coisa também importante de ser falada, que as pessoas acham, muitas pessoas acham que aquilo dali é modinha. Eu ouvi muito das pessoas falando, não, isso aqui é só uma fase, é modinha, você tá fazendo modinha. Gente, não fala um negócio desse, você não entende. Procure entender o lado da pessoa, porque às vezes o que você chama de modinha, você acha que aquilo dali é passageiro, é realmente uma pessoa que deve ser tratada, sabe, por Deus, pelos psicólogos, sabe, receber realmente o apoio da família e dos amigos, não esse tipo de comentário. Então eu recebi muitas coisas, muitas pessoas falaram comigo, um monte de coisa, né? E os meus pais preocupados porque eu comecei a me mutilar, comecei a cortar os pulsos, os braços. Quando eu vi, eu já estava cortando a barriga, já estava cortando as coxas, e o povo falava, nossa, é frescura, que não sei o que, e não tinha nada disso. E aí meu pai ficou preocupado, meu pai não mora aqui, meu pai veio falar, nossa, vamos lá fazer um tratamento, eu te levo. Minha mãe preocupada, falando comigo para me levar no psicólogo, eu falava, eu não quero, e eu naquela, e as pessoas achavam, tipo, principalmente da família, que a pior fase da depressão era só os cortes. Mas, gente, eu falo por mim, eu não sei como, né, que cada pessoa passa pela depressão, mas quando eu passei pela depressão, os cortes só foram como se fosse o início, o meio da caminhada e não o final. Eu só fui realmente ficar mal quando eu comecei a me sentir como se eu fosse um boneco de plástico. Eu não tinha mais sentimentos, eu não tinha mais emoções, eu não conseguia mais reagir a nada, não conseguia sentir mais nada. Eu fazia tudo no automático, tudo que eu queria era levantar, né? Levantar não, tudo que eu queria era que o tempo passasse rápido, né? Para eu ficar na minha cama sem fazer nada. Então eu fazia tudo no automático, eu não sentia mais sentimento nenhum. Eu não sentia mais dor, eu não sentia mais eu atacada, eu não sentia absolutamente nada, sabe? Eu era aquela pessoa que não tinha nenhuma foto minha, sabe, no meu celular, e eu tinha um álbum de foto que era de várias meninas, de várias partes do corpo de meninas, porque eu falava, não, meu cabelo tem que ficar assim, sabe, meu rosto eu vou ter que mudar, eu vou ter que ficar assim, sabe, eu tenho que engordar, eu tenho que fazer isso, porque eu não sou bonita, eu sou terrível, as pessoas não gostam de mim, eu não faço falta. E eu cheguei no estágio da depressão que a minha cabeça ela estava tão ruim que eu fiquei uma pessoa muito negativa, sabe? Só saía da minha boca coisas negativas, eu nunca achava que eu tinha capacidade para nada. Eu falava assim comigo que, olha,